Olá, sejam todos bem-vindos ao canal do Rio2C. O mundo digital já faz parte das nossas vidas há muitos anos, mas cada vez mais o mercado de trabalho avança um degrau para a digitalização total. E isso progrediu bastante com a popularização do trabalho remoto, que iniciou devido a uma necessidade sanitária com a Covid-19, mas se popularizou rapidamente. E foi justamente o avanço de tecnologias digitais e as empresas aderindo cada vez mais ao trabalho remoto que ajudou a quebrar as barreiras da geolocalização. As pessoas estão com mais possibilidades de ter como colegas de trabalho quem moram em outros países com culturas e línguas completamente diferentes, distintas. E para falar sobre um ambiente empresarial globalizado e 100% digitalizado, estou aqui com o Diego Puerta. Ele é fundador da CRP Mango, que é uma empresa especializada em soluções de marketing digital, e recentemente se tornou diretor de educação da Abrad São Paulo, que é a Associação Brasileira de Agentes Digitais. Seja muito bem-vindo, Diego. Obrigada pela entrevista. E assim, para a gente começar, eu gostaria que você te perguntar quais seriam as principais influências do mundo digital que você vê sendo aplicado em empresas brasileiras. O que você vê assim do que a gente meio que exporta? Quais são as influências que vêm de fora nas empresas brasileiras? Bom, primeiro eu quero agradecer pelo convite, Natália, todo o time da Rio2C. É um prazer estar aqui, muito legal aí a iniciativa de vocês, os conteúdos super bacana e é uma honra poder fazer parte aqui, né? Eu vou começar pelo óbvio, assim, né? A influência do digital, como você mesmo citou, o mercado de trabalho passou por uma transformação forçada, mas que de certo ponto de vista, a gente pode dizer que é uma transformação positiva e por isso ela acabou ficando, que é o modelo de trabalho menos dependente da presença física, né, das pessoas estarem juntos. Isso só foi possível, claro, por conta de tecnologias digitais que a gente consegue fazer com que os times trabalhem unidos, trabalhem em sintonia, sem necessariamente estar fisicamente juntos, né? É engraçado porque são tecnologias que não são novas, né? Não foram criadas por conta do advento lá da pandemia, quando ela surgiu, mas eram um pouco utilizadas ou talvez eram um pouco acreditadas pelas empresas, né? E a partir dali teve, a gente viu empresas super tradicionais, assim, empresas centenárias tendo que correr para Uhum. implementar ali protocolos, políticas novas, né? Fazer atualizações ali nos seus planos de RH para que as pessoas pudessem continuar atuando remotamente, né? Uhum. É claro que a gente não quer aquele mundo, né, que a gente estava atuando remotamente por obrigação, então é longe de qualquer um querer isso, mas hoje o modelo híbrido ele é bastante aceito e ele é bastante utilizado. É fácil a gente pensar, uma empresa de tecnologia que está fechando escritórios, tudo bem, tá no DNA da empresa, mas a gente está vendo montadoras fazer isso. Um ponto que eu acho que todo mundo deve ter notado, assim, serviços do governo começaram a ficar online, né? A Uhum. gente começou a Sim, conseguir fazer coisas que a gente jamais imaginou que a gente faria pela internet, né? exatamente. Eu vou dar um exemplo. Se você precisa tirar um certificado digital, ali tem o eCPF, o eCNPJ, que precisa ser validado por uma autoridade certificadora. Antigamente era impossível você fazer isso sem ir presencialmente, provar que você era você, levar seu documento digital. Rapidinho apareceu um aplicativo, um método de reconhecimento facial, todas as tecnologias de videoconferência, e hoje eu, todo ano, renovo o CNPJ da empresa online, não preciso Aham. sair de onde eu estou. Não, gente, são tecnologias que já existiam, né? Então, assim, o mercado mudou bastante. Para o mercado de trabalho, o grande impacto é que tem novas habilidades surgindo, né? As pessoas estão tendo que se adaptar. Tem habilidades que ficam obsoletas, né? Com coisas que não precisam mais. Eu destacaria aqui as tecnologias ligadas à inteligência artificial, porque isso está cada vez mais sendo utilizado ali em processos de atendimento, né? As pessoas cada vez mais estão se relacionando com as empresas, com as marcas, falando com um chatbot, falando com uma inteligência artificial sem perceber,
né? Uhum. Claro que ainda é minoria, né? Ainda você, na maior parte das vezes, ainda entende que é um robô que está te respondendo, e aí lança lá o famoso falar com atendente para conseguir um ser humano. Mas essa é uma tecnologia que está evoluindo, né? Então, aqueles times enormes de atendimento, aqueles telemarketing, está mudando muito rapidamente, porque 80% do fluxo a máquina consegue atender. E aí o ser humano entra para resolver pontos que são realmente complexos. Isso está mudando bastante. E a gente não pode deixar de falar do metaverso, né? Uhum. Que foi um hype aí no ano passado, mas é uma tecnologia que está evoluindo. Então a gente está vendo as empresas revolucionando, não revolucionando, mas mudando bastante a maneira de fazer encontros, né? De fazer reuniões, de fazer às vezes os encontros sazonais entre funcionários, eventos internos. A gente viu, eu vi exemplos de empresas que fizeram encontros com os funcionários no metaverso, muito legal, realmente. Eu até tive a oportunidade de experimentar uma experiência como essa, assim, nossa, é muito bacana. Todo mundo deveria Eu experimentar uma ainda vez não que participei de uma reunião assim, não. Fiquei curiosa agora. vale super. No meu caso não era uma reunião, assim, realmente era uma experimentação, né? Eu estava simulando ali. Eu entrei num ambiente onde de fato tinha acontecido uma reunião e aí eu entendi como é que é a interação, tal, e cara, muito legal. Até pedi para uma pessoa, filma eu de fora só para eu ver, né? Qual, qual que é que está acontecendo. Aí, pô, você tá lá se movimentando, pegando alguma coisa tal, e para você faz super sentido. É uma experiência muito imersiva, assim, é bem legal mesmo. Entendi. E, Diego, assim, uma pergunta que eu queria fazer era muito do que a gente brasileiro tem de influência lá fora. Porque quando a gente fala de tecnologia, por exemplo, a gente vê empresas como a Meta, a antiga Facebook, Google, Apple, assim, são grandes empresas, grandes nomes, e que é tudo lá de fora, é tudo de outros países, não são empresas brasileiras. A CRP, ela tem clientes que são multinacionais, que vocês lidam ali no dia a dia com pessoas de outros países. E você vê, assim, pelo menos lidando com essas empresas, tendo essas empresas como clientes, assim, o que a gente como brasileiro influencia, pode ser tanto de tecnologia que a gente exporta lá para fora, ou mesmo até no dia a dia de trabalho, assim, né? O nosso modo de trabalhar. Você consegue ver algum ponto positivo aí que seja a gente exportando e não só importando deles? Eu consigo ver, assim, na minha opinião, a personalização, assim, a maneira como nós nos acostumamos ao longo do tempo a cada vez mais personalizar o relacionamento entre marca consumidor, entre empresa público, seja uma empresa de bens de consumo, de beleza ou de serviço, porque o Brasil é um país muito diverso, né? É um país que tem públicos distintos para se comunicando com o mesmo negócio, a mesma empresa. E a gente sempre teve essa preocupação ali de personalizar, de tratar o público de acordo com a expectativa e o que aquele público espera como experiência. E quando você olha lá para fora, principalmente ali Europa, até Estados Unidos também, essa diversidade é menor, o público é mais homogêneo, até porque são países menores, né? Uhum. A gente é maior do que muitos, quase um continente. Então, eles não tinham muito essa cultura. E aí que entra a tecnologia, porque a tecnologia atual, as tecnologias digitais, permitem que você personalize num nível que antes era muito difícil e que por isso passava batido lá fora. E aqui a gente sempre teve essa preocupação, dava super Uhum. trabalho. E muitas vezes nessa conversa entre equipes Brasil e internacionais, assim, as pessoas de fora não entendiam muito bem, mas por que você quer, sabe, fazer isso ou aquilo, pô, Até em coloca no ar aí. processos de localização, né? Assim, eu passei por alguns Isso. também, e às vezes as pessoas tinham dificuldades de entender por que que, sei lá, um conteúdo que eles criaram em inglês não faria sentido para a gente. Porque não faz, assim, porque Por que a gente não? tem uma diversidade, exatamente isso, uma diversidade tão grande que, assim, não vai, realmente, a gente tem muito eu lembro de algumas situações em que a gente tinha muito essa dificuldade de trazer o que estava lá fora, no exterior, em inglês ou outra língua, para a nossa realidade, porque a nossa realidade é muito diferente
enfim, do mundo, né? Muito Pois diferente. é. Mas hoje você vê eles fazendo, então, essas tecnologias que, por exemplo, mudam a disposição dos conteúdos num site ou num aplicativo de acordo com o histórico de navegação, ou até com o histórico de pesquisa, respeitando todas as leis de proteção aí de dados e tal. Mas a navegação personalizada, o atendimento personalizado, né? Então, de acordo com a pessoa, o que você está procurando numa agência de viagens. Então, você fez lá pesquisas, ou você já viajou, tem todo um histórico seu, e aí a pessoa está a empresa, né, está te oferecendo, de repente, pacotes em função do que ela já te conhece, né? Já conhece seus hábitos. Ou até mesmo você tem a viagem e você consegue ter ofertas ali de serviços que vão agregar na sua viagem. Então, em diversos setores, tem muito exemplo sobre isso, que é a tecnologia que permite, né? Uhum. Você considerar o comportamento da pessoa para entregar de fato aquilo que ela está buscando. O que antes era uma preocupação talvez muito particular de países como o nosso, hoje é mundial e eu vejo que é uma influência nossa. Assim, de alguma forma a gente colocou esse pontinho na cabeça deles Aham. ali, entendeu? Maravilha. E, assim, para finalizar, eu vou fazer aquela pergunta de 1 milhão que eu acho que todo mundo faz início de ano, né? O que que a gente espera aí para 2023 dessas tecnologias, do mundo digital, as coisas novas que estão vindo aí, que você consegue, assim, pelo menos visualizar que vai ter aí de mudanças no mundo empresarial, ou coisas que você acredita que, de repente, não vai mais rolar, que era promessa, mas que não está dando muito certo? O que que você vê aí para esse ano? Assim, primeiro continuar algo que não dá para não citar, né? Eu falei de novas habilidades no início e qualquer tipo de atividade ligada à tecnologia é algo que está muito em alta, né? É um mercado que está precisando de muita mão de obra, de muita gente especializada, então vai continuar assim em 2023, sem nenhuma dúvida. Praticamente todas as posições que você ocupar, de alguma maneira você precisa ter algum tem algum contato com tecnologias, com coisas ligadas a isso, então é algo para todo mundo ficar atento, sem nenhuma dúvida, né? Ah, eu acho que a evolução da inteligência artificial vai continuar a 1.000 por hora, como já está. Eu citei agora há pouco, mas falando um pouco mais de profundidade, né? Assim, cada vez mais nós vamos conversar com máquinas sem perceber. Eu entendo que isso vai se aprofundar ao longo do tempo. Estamos aí numa onda, tá todo mundo falando do tal do chat GPT, meu Deus. Não sei É, se você já usou, virou mas é hit agora, basicamente todo mundo só fala isso. Nos todo meus mundo. feeds de rede social só tem esse assunto. Exatamente. Aí eu não sei se você foi tentar lá brincar, mas a diferença entre o chat GPT e qualquer chatbot é uma tecnologia realmente que está simulando conversas muito reais, assim, muito realistas, assim, Uhum. dificilmente, né, claro que ele já diz que ele é um chatbot ali, mas você poderia dizer que é uma conversa entre duas pessoas, ele responde praticamente qualquer coisa, então é um exemplo, assim, que ficou muito famoso, mas imagina quantas iniciativas desse tipo não estão acontecendo por aí, entendeu? Uhum. E isso vai mudar muito a forma de se relacionar, assim, entre pessoas, marcas, empresas, serviços e até governos, né? De repente você vai fazer uma entrevista para pedir visto, Uhum. uma inteligência artificial que vai pegar se você está mentindo ou não, entendeu? Então, são infinitas possibilidades e acho que é uma tendência que não vai ter muita volta, assim, é algo que vai acontecer ao longo do tempo. É um pouco polêmico, tem toda uma regulamentação que acho que vai ser necessária, mas vamos deixar para a hora certa. No momento, as tecnologias estão sendo, né, melhoradas. E aí, nesta mesma esteira aí de tecnologias que precisam ser melhoradas, é o metaverso, de fato ter a imersão em ambientes que são alternativos, né, em ambientes Uhum. virtuais, mas de uma maneira muito realista. E aí é isso, uma conversa como essa aqui é uma entrevista, a gente poderia estar nós dois sentados na cadeirinha como se fosse o programa É. do Bial aqui, e tudo bem, a gente ia se ver nesse cenário, e a interação ia ser diferente, sabe? Assim, então, E é um um processo exemplo de aplicação. é um processo que pode ser muito que com certeza vai ser muito aprimorado para
pela questão do trabalho remoto, né? Porque hoje em dia a gente usa essas ferramentas como a gente está usando agora. Mas se a gente tivesse a possibilidade de estar ali, tipo, um do lado do outro, mas mesmo distante, seria uma experiência completamente diferente, né? Imagina uma sala de war room, que a gente fala, né? Quando tem alguma Aham, campanha de marketing, assim, ó, montar uma war room hoje, tem que ir todo mundo para uma sala apertada ali, ou não, mas uma exatamente. mesona, um monte de computador, aí cada um colocando seu equipamento aqui no seu local, porque você pode ter um desenvolvedor lá na Índia cuidando da infraestrutura, e um cara aqui no Brasil, uma pessoa lá no E estúdio. aquela experiência de você estar como se você estivesse olhando ali para a pessoa, né? Você não vê aquele monte de quadradinho, tipo, qual a gente vê em call, né? Um monte de Exato. quadradinho ali com as caras das pessoas, aí às vezes dá erro, trava, né? É como se você estivesse sentado numa mesa de trabalho. Realmente, para que voltar a trabalhar presencial, né? Meio que isso. É claro que sim, né? Tem segmentos, tem Não, coisas, tô brincando, é atividades claro, vai são. ter, mas eu acho que a tendência é um dia a gente nem ir mais para o escritório, mas vamos E ver. e é uma coisa que até se relaciona com outra coisa que está muito em alta, não tem necessariamente a ver com tecnologia, que é a nossa pauta aqui, mas que é os objetivos de ESG das empresas, né? De conservação, melhorar o meio ambiente, enfim. Então, quando você tem menos deslocamento, você tem menos poluição, você tem menos tráfego, você tem menos barulho, poluição sonora, você tem menos um monte de coisa que Uhum, refletem positivamente para o planeta, então acaba tudo se interligando, é um assunto bem legal de exatamente. se aprofundar, né? Maravilha. Bom, essa foi minha última pergunta. Assim, agradeço demais, Diego, por ceder essa entrevista para a gente. Foi um prazer trocar essas experiências com você e aprender. É sempre bom ter esses papos. Eu adoro falar sobre digital. Poderia ficar aqui falando, mas aí vai ficar uma entrevista enorme. Mas foi um prazer trocar com você. Muito obrigada. E para você que está assistindo. O ano de 2023 promete muitas surpresas para o Rio2C. Fiquem ligados que no site e nas redes sociais a gente está sempre divulgando as novidades e os links aqui na descrição do vídeo. Você encontra os links para o site e para as redes sociais. E encontro você no próximo vídeo de Soft Power. E mais uma vez, obrigada, Diego. Obrigado, eu.